Você já ouviu falar da ideia de ser pequeno diante dos seus pais? Esse termo ele é usado por Bert Hellinger e poucas pessoas conhecem ou entendem da forma errada. E as pessoas desconhecem também qual é o grande efeito que isso pode fazer na sua vida. O efeito de se colocar no seu lugar. Se você não sabe nada sobre o que é ser pequeno diante dos seus pais, continue assistindo esse vídeo. Quando Bert Hellinger fala sobre nos tornarmos pequenos diante dos nossos pais, ele traz alguns sinais para que a gente possa identificar de que realmente nós estamos nessa postura. Essa é uma postura que não é física, tá, gente? É uma postura emocional. É uma postura de nos enxergarmos pequenos diante dos nossos pais, enxergarmos que eles são maiores que nós. Quando a gente consegue se colocar nesse lugar de pequeno, nós nos colocamos no nosso lugar de força, por mais contraintuitivo que possa parecer. Então, o primeiro sinal que indica que você se colocou pequeno diante dos seus pais é quando você deixa de culpá-los pelos seus traumas. Eu sei que essa parte é difícil, mas não é só Bert Hellinger que fala sobre isso. Freud, na psicanálise, também fala sobre essa questão do trauma. E já falamos sobre isso durante essa série, o quanto nós precisamos olhar para os nossos pais com olhos compassivos, entender a história deles e deixar de lado esse julgamento de que o meu pai e minha mãe me traumatizaram, a culpa do que eu vivo é deles, eu hoje sou adulto assim por causa deles. Então, esse é um movimento da gente se tornar pequeno, ou seja, nós deixarmos de culpar os nossos pais pelos nossos traumas. E aí eu emendo um outro sinal de quando a gente se torna pequeno diante dos nossos pais, que é o seguinte: quando a gente consegue assumir a responsabilidade pelos adultos que nos tornamos. Então, independentemente do que a gente tenha passado na nossa infância, hoje, tendo adultecido, tendo amadurecido, assumindo uma postura sistêmica diante da vida, a gente consegue trazer essa ação de que não importa o que me aconteceu lá atrás, eu consigo fazer algo com isso. Então eu consigo procurar um psicólogo para poder tratar os meus traumas, eu consigo fazer o meu dinheiro, eu consigo constituir a minha família, eu consigo fazer diferente. Então esse movimento de autorresponsabilidade, ele, por incrível que pareça, ele também significa que nós estamos assumindo essa postura de pequenos diante dos nossos pais. O terceiro ponto é tomar tudo aquilo que nos foi dado. O que é esse tomar? As pessoas elas confundem muito, elas não entendem. Então eu quero trazer de uma forma bem simples. O que é você tomar aquilo que os seus pais deram a você? É você fazer um movimento ativo de estender a mão e receber. Vou trazer uma analogia do livro Onde Estão as Moedas, de Juan Garriga. É como se você estivesse estendendo a sua mão e recebendo as moedas que os seus pais te deram lá na sua infância. E o que são essas moedas? Tudo. Então, o que eles fizeram por você, os carinhos que eles te deram, as palavras que eles disseram ou não disseram, tudo de material que eles deram a você, tudo. As moedas são tudo. Quando você recebe isso e você internaliza que essas moedas são tudo aquilo que você precisava, você consegue fazer esse movimento ativo do tomar, virar as costas e ir para o mundo. Vai existir uma culpa? Sim. Vai existir uma culpa de você ir para o mundo e deixar os seus pais? Sim. Afinal de contas, eles te deram o seu bem mais precioso, a vida. E você sim vai se sentir culpado cada vez que você fizer um movimento de distanciamento. É como se você estivesse despertencendo. Mas o que eu quero que você se lembre é que Bert Hellinger dizia que os pais descansam quando os filhos têm sucesso, quando eles vão para o mundo com liberdade, com independência, com autonomia, eles conseguem descansar. Ainda que eles não percebam isso, mas eles descansam. Então, esse movimento de você tomar ativamente aquilo que você recebeu é um sinal importante de que você se coloca na postura sistêmica de ser pequeno diante dos seus pais. Um outro sinal muito importante e que mostra que você se colocou no seu lugar de filho, ou seja, pequeno diante dos seus pais, é permitir que eles resolvam
os assuntos que lhes cabem. E aqui eu quero só abrir um parêntese, que é o seguinte: se o seu pai ou a sua mãe tem algum tipo de problema, Alzheimer, algum tipo de demência, algum problema mental, aí sim você pode ser o tutor, aí sim você pode abraçar essas escolhas, porque eles estão incapacitados de fazer de uma escolha ou de tomar uma decisão. Agora, quando os seus pais têm plenas faculdades mentais e você se coloca numa posição de resolver a vida deles, é como se você olhasse para eles numa postura desse tamanho, de gigante, olhasse para eles lá embaixo e dissesse: vocês não têm condições e nem dignidade de resolver os problemas de vocês. Então vamos mudar um pouco essa postura. Quando você se coloca pequeno diante dos seus pais, você olha para cima e você diz: vocês têm condições de resolver os problemas de vocês. E essa é uma postura muito importante, porque é quando você se tira do lugar de mãe ou pai dos seus pais. O seu lugar não é esse. Filhos são filhos. E quando eles estão no lugar de força, ou seja, no lugar de filhos, eles conseguem fazer um movimento de fluir para a vida. O quinto sinal que mostra que você se coloca pequeno diante dos seus pais é aceitar que eles são imperfeitos. E, gente, esse movimento de aceitar que os pais são imperfeitos, ele é tão bonito, porque ele traz uma leveza no coração. E isso não diz respeito a você ser uma pessoa gratilusa, você só pensar no positivo, não é nada disso. É porque você consegue enxergar que eles, literalmente, não são deuses. Porque quando a gente é pequeno, qual é o nosso movimento quando a gente é criança? Nossa, meu pai é perfeito, minha mãe é perfeita, meu pai é meu herói. Quando é a mulher, o meu pai é meu príncipe, né? A minha mãe é minha rainha. Mas à medida que a gente vai crescendo, a gente vai desconstruindo isso. E isso faz parte do nosso processo de individuação. Isso faz parte do nosso processo de crescimento. Esse desmame do cordão umbilical aqui dos nossos pais. A gente entender que nós somos somos sim formados por pai e mãe, mas nós somos um indivíduo que é totalmente diferente. Então, quando eu aceito que meus pais são imperfeitos, assim como eu sou, porque não é possível que você pense, Alecrim Dourado, que você é perfeita, porque você não é. Então, quando a gente olha para os nossos pais, assim como a gente olha pra gente, ok, eu não sou perfeita, eu erro, eles também. Eu tenho trauma, eles também. Eu sou ferida, eles também. Então isso traz um movimento de leveza. E lembra do vídeo sobre honrar pai e mãe? Você honrar seu pai e sua mãe não significa você aceitar tudo que eles dizem ou tudo que eles fazem. É a mesma coisa desse movimento de aceitação. Eu os aceito assim como eles são, ponto. O sexto sinal é amar seus pais sem exigências. E eu acho que talvez esse seja o mais difícil, porque a gente sempre se coloca numa posição de exigência diante deles. Meu pai não me deu amor suficiente, a minha mãe não era carinhosa comigo, o meu pai era exigente demais, a minha mãe era perfeccionista. A gente sempre os coloca em extremos e a gente sempre entra numa posição de exigência. Eu queria mais amor, eu queria mais carinho, eu queria mais atenção. Só que perceba, quando você entra nessa posição de exigência diante dos seus pais, você entra numa posição de exigência diante da vida. E quem se coloca numa posição de exigência diante da vida, se coloca, assim como diante dos pais, numa posição de arrogância. E o que você acha que a vida vai te devolver quando você se coloca numa posição de arrogância diante dela? Então, que tal se você olhasse para a sua vida e olhasse para os seus pais? Assim como eu trato os meus pais, talvez eu trate a vida. Então, quais são as exigências que eu faço em relação aos meus pais? Eu exijo dinheiro? Eu exijo ganhar dinheiro? Será que é esse movimento que eu estou fazendo em relação ao meu financeiro na vida? Eu exijo que os meus pais me deem muito amor e muito carinho? Qual o movimento de exigência que eu faço nas minhas relações? Eu exijo do meu marido que ele seja exatamente como meu pai, se eu sou a filhinha do papai? Ai, eu quero toda a atenção, eu quero todo o dinheiro, eu quero todo o carinho. Nada. Absolutamente nada do que o seu parceiro te oferecer vai ser suficiente. E eu ainda abro mais um parêntese aqui. Esse seu parceiro, ele vai se sentir numa posição de dívida. Ele vai se sentir endividado. E quem se sente endividado numa relação não permanece. Então pode ser que você entre no movimento de conhece uma pessoa, separa, conhece uma pessoa, separa, conhece uma pessoa, separa. Por quê? Olha a sua posição de exigência diante dessa pessoa. Qual é a exigência afetiva que você faz diante do seu parceiro? E isso vale também para as relações de amizade. O que você exige dos seus amigos? Será que não é algo que você exigia da sua mãe
uma atenção da sua mãe? Para pensar nisso. Então, esse é o ponto talvez mais difícil. Só que perceba, a mesma postura de exigência que você tem diante dos seus pais, você tem diante da vida. Coloque todas as áreas da sua vida e perceba quais são as suas exigências. Esse é um movimento de autoconsciência. O sétimo sinal de que você se coloca numa postura pequena diante dos seus pais é honrá-los. Honrá-los por ter te dado a vida. Eu nem vou me estender muito aqui, porque a gente já tem um vídeo, que inclusive está aqui na tela, que você pode acompanhar depois, que fala sobre honrar pai e mãe. Mas aqui eu quero apenas que você pense que seus pais, independentemente de qualquer coisa que tenha acontecido, eles te deram o seu bem mais precioso. Você só está aqui agora, me assistindo, ouvindo falar sobre os seus pais, porque eles te deram a vida. Você só faz o seu dinheiro porque eles te deram a vida. Você só casou, só tem sua família porque eles te deram a vida. E Bert Hellinger dizia, os seus pais são os pais certos para você. Porque se você não tivesse seu pai e sua mãe, você não seria você. Porque se fosse seu pai com outra mulher, seria outra pessoa aí do outro lado da tela. Então eu gostaria que você pensasse com muito carinho sobre essa história de honrar pai e mãe, no sentido de honrar a vida que eles te deram. Porque os seus pais são os pais certos para você. Traga isso para dentro do seu coração e veja como fica. E por fim, o último sinal de que você se coloca pequeno diante dos seus pais. Assumir as suas próprias responsabilidades. Vulgo, assuma os seus BOs. Assuma os boletos que você tem para pagar, assume a louça na pia que você tem para lavar, assume o seu filho que você tem para criar, assume o seu trabalho que você tem que se dedicar para você poder fazer seu dinheiro, assume a sua saúde que você tem que cuidar, assuma as responsabilidades da sua vida, os BOs da sua vida. Lembra que eu falei, por mais contraintuitivo que seja, você se coloca pequeno diante dos seus pais. Então, se colocar pequeno não é você voltar para o colinho, não é você voltar para a barriga da mamãe, não é você ficar o tempo todo ali colada nela, ligando 200 vezes por dia ou morando com ela. O movimento é todos esses sinais e esse último que arremata tudo, assumir a responsabilidade pelos seus BOs. Agora, o que eu quero saber é o seguinte, bora lá. Eu trouxe para vocês 10 sinais que mostram quando a gente está nesse movimento de se tornar pequeno diante dos nossos pais, e pode ser que seja um movimento que dure a vida inteira. A minha pergunta para você é a seguinte: de todos esses sinais, quais deles você já pratica? Só responde para mim nos comentários. Vamos ver a quantas anda a postura de vocês diante dos seus pais. Conta aqui para mim que eu quero saber.